Olá, meus amigos e minhas amigas, está começando mais um pop-up hoje. Pop-up lista, pop-up homenagem, por quê? Porque junho é mês de aniversário de um dos maiores compositores da música pop do mundo, Sir Paul McCartney, que faz 75 aninhos no dia 18 de junho. Então vamos fazer uma lista de curiosidades dessa pessoa maravilhosa, que é Paul McCartney. Boa noite, Brasil! Eu não vou colocar isso no começo da lista não, mas eu que tenho um anthology lá dos Beatles, e pra falar já de Beatles, o final ali dos Beatles é uma batalha dura ali entre os três e Paul McCartney. Paul McCartney começou a centralizar bastante as composições dos Beatles, o que gerou uma ira ali entre George, John e Ringo. Começando com o quê? Óbvio, todo mundo sabe, Paul McCartney é canhoto. O que é muito legal, porque na estética da banda ali você vê John e George aqui para esse lado e Paul para esse outro lado, fica uma imagem bonita no palco. Isso já é um negócio muito legal, mas naquela época, pense, 1950, quando eles começaram a aprender a tocar, não tinha esse lance de ter os instrumentos para canhotos que hoje existe já muito comumente, né? Então a pessoa, ou ela aprendia a tocar com as cordas ao contrário, como o Jimi Hendrix fez, ou ela tentava virar de alguma maneira destro, que foi o que o Paul McCartney tentou, amigo. Você sabia disso? Mas não deu muito certo, né? Ele acabou tocando com as cordas ao contrário e também depois assumindo ali o baixo para canhoto e também a guitarra para canhoto que ele toca hoje em dia. Vamos falar agora de When I'm 64, música ali do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, maravilhosa música. O Paul McCartney compôs essa música com 16 anos, numa homenagem a seu pai, que na época possivelmente tinha 64 anos, e ele se colocando, né, na figura do pai ali, se imaginando com 64 anos. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? O Paul McCartney, ele tem uma coisa com sonhos, né? Então essa curiosidade vem em dupla, porque ele escreveu o Let It Be num sonho que ele teve com a falecida mãezinha dele, e aí para homenageá-la, ele escreve Let It Be, que é um dos maiores sucessos dos Beatles e um dos maiores hinos de todas as gerações da música pop. Porém, também tem aquela história clássica de Yesterday, que ele sonha com a melodia de Yesterday, acorda desse sonho, falando, meu Deus, acabei de compor uma coisa maravilhosa. E a hora que ele passa pro violão ali, ele fica meio em dúvida, cara, será que isso é meu? Ou será que isso já existe? Eu sonhei com essa música, agora eu não tô reconhecendo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Curiosidade número 4, essa vem em dupla também, tá? Porque John Lennon escreveu How Do You Sleep, música que está no disco Imagine, um recado para Paul McCartney. E eles gostavam muito de fazer essas coisas, isso que é o maluco. O Paul McCartney às vezes deixava um recadinho numa música ali pro John Lennon, o John Lennon às vezes deixava um recadinho ali pro Paul numa outra música. Temos também Come Back Jojo em Get Back, que é uma clara menção do Paul para o John. E temos também I'm Mine, que George escreveu claramente para Paul McCartney. All through the day, I'm mine, I'm mine, I'm mine. All through the night, I'm mine, I'm mine, I'm mine. Essa é uma curiosidade um pouco que também envolve os Beatles e envolve outro grande artista pop, Michael Jackson. Porque se você não sabe, nos anos 80 ali, no final dos anos 80, o Michael Jackson, no auge, comprou os direitos de todas as músicas dos Beatles. Olha que cara maluco. Mas antes dessa compra dos direitos das músicas dos Beatles, o Michael e o Paul McCartney chegaram a escrever algumas músicas juntos. Se lembra disso? Essa daí é a mais famosa, ó. Say, say, say. You never ever worry, and you never shed a tear. You're saying that my love ain't real. Just look at my face.
Continuando a nossa lista com a sexta curiosidade, ainda mais essa coisa de homenagens. Hey Jude, Paul McCartney compôs ali no momento difícil da vida do John Lennon. Ele era casado com a Cynthia e eles tiveram um filhinho, o Julian Lennon. Aí eles se separaram e o Paul escreve Hey Jude para o pequeno Julian. Well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Sétima curiosidade, uma curiosidade para falar dos ídolos. O grande ídolo do Paul McCartney era Little Richard, maravilhoso também. Eles eram fãs desse começo aí do rock and roll, nascendo do blues norte-americano, o nascimento do rock and roll. E aí os Beatles, e John, e Paul, George e Ringo pegam esse rock and roll novo aí dos Estados Unidos e transformam num negócio completamente diferente, um outro patamar, e inventam praticamente nesse momento música pop, né? Que doideira, que doideira. Curiosidade número 8. Assim, no começo ali da carreira dos meninos, não é nem carreira, na verdade, aquela diversão de banda de colégio, o John Lennon e o George já tinham esse ímpeto de formar uma bandinha, e tinha um outro amiguinho lá, o Stu Sutcliffe. Ele era o baixista dessa bandinha aí. Chegou um dia e ele falou, e lá em 1961, gente, eu não tô mais afim não quero fazer parte dessa banda aí, vou estudar, cara, vou ser advogado, vou ficar de boa, tá ligado? Não vai dar certo isso, então eu tô fora. Aí John e George chegam para aquele pequeno menino, porque o Paul McCartney é o mais novo deles, tá? E fala, queridão, vem pra essa banda aqui, eu sei que você toca uns instrumentos, e vai com tudo. E aí, os mais velhos falaram, é o seguinte, você não vai tocar guitarra não, eu sei que você toca guitarra também, mas você vai ficar aqui, com o baixo da banda, tá bom? E ele, mais novinho, aceitou e criou aquela estética dele, Paul McCartney, de tocar um baixo. Toca baixo demais, toca guitarra muito bem e toca piano também muito bem. And please, say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. Muito bem, curiosidade número 9 de uma das grandes músicas da história dos Beatles, Blackbird, que está no White Album. E essa música foi escrita, na verdade, pelos direitos das mulheres negras no mundo, mas principalmente onde havia essa revolução mais em ebulição, que era nos Estados Unidos. Depois que os Beatles entraram nos Estados Unidos, a Beatlemania nos Estados Unidos, eles começaram a se relacionar bastante com esta terra, né? Então o John vai morar lá, se envolve muito politicamente com Nova York e tudo mais, e o Paul McCartney também. Mas o Paul McCartney, ele fala sempre de um jeito com mais poesia, né? Usando metáforas e tudo mais, e o John era um cara, as músicas eram mais falando aquilo mesmo e daquela potência assim. Tem essa diferença entre os dois que é bem legal de observar também. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird fly. 10ª curiosidade é a curiosidade de que Paul McCartney, desde os anos 70, é vegetariano e fundou, junto com a sua família, o Meat Free Monday, que quer dizer mais ou menos como a segunda-feira sem carne, que existe no mundo inteiro. Deve ser mais forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas tem organizações no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Tanto é que no show de 2014 aqui no Brasil, ele chamou a segunda-feira sem carne aqui do Brasil para falar sobre essa organização, ou sobre esses valores aí nos shows. Bem legal, né? Melting polar ice, ocean levels rising, better not think twice, meat free Monday, it's a fun day. E é isso aí, Paul McCartney, 75 anos nesse junho, Sir Paul McCartney, um dos grandes pais da música pop que a gente conhece. Tudo isso que a gente escuta hoje é graças a The Beatles e graças a Paul McCartney, tá certo? Um beijo pra vocês,
we're going to bye bye. Never gonna